aquela menina que disse que faria tudo normalmente. Por que Jesus fez tudo normalmente? É a pergunta. E o que me chama a atenção é que o que ele fazia normalmente é exatamente o que todos nós devemos fazer nos últimos momentos de nossa vida. Jesus não precisou mudar o seu comportamento, porque ele tinha no seu comportamento um padrão aplicável a todos os momentos. Jesus não tinha que ir pedir perdão a ninguém. Jesus vivia intensamente a vontade de Deus, e isso dava a ele condições de não ter que mudar nada, condições de continuar vivendo da mesma forma. Quantos de nós estamos vivendo da mesma forma que viveríamos a última semana da nossa vida? Quantos estão agindo de maneira tal que não precisa mudar o comportamento se recebesse a notícia que morreria nos próximos dias? Me chama a atenção, Jesus, no capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. A primeira coisa que Jesus fez, naquele momento de flashback, naquele momento de introspecção, no momento de partida, Jesus então levanta os olhos para o céu e ora. E ele faz duas coisas. A primeira delas é levantar os olhos para o céu e buscar, não as nuvens, mas buscar as coisas eternas. Porque no céu, aonde na habitação de Deus, é que habita a eternidade, que se encontra a eternidade. Quero dizer, irmãos, é que nós podemos e precisamos colocar na nossa agenda mental a necessidade de olhar para as coisas eternas. Não poucas vezes olhamos apenas para as periféricas, aquelas questões momentâneas, situacionais. Você olha para a sua dor na coluna, você olha para a sua conta bancária, você olha para o irmão que te ofendeu, você olha para a conta que tem que pagar, você olha para o seu desejo não realizado. Jesus, não apenas nos últimos momentos, mas na sua vida, olhava para as coisas eternas. E esse talvez seja um grande desafio para nós, olharmos para as coisas eternas. E quando nós temos o nosso alvo, a eternidade, um monte de situações se tornam pequenas. Alguém que te ofendeu, te entristeceu, não é um peso tão grande. Alguém que te irritou, se você está olhando para a eternidade, se você está mirando naquilo que é eterno, o que é periférico, chama pouco a atenção. Eu vi uma cena, essa semana, naquela novela que acabou, e o sujeito, o Lima Duarte, explicando à luz da cultura indiana, cultura da reencarnação, porque é que os momentos aqui são temporários. E ele contou lá a história do sujeito que queria, mendigo, que queria se hospedar na casa do rei, e mandou dizer que queria dormir naquela hospedaria, usando isso para dizer que a reencarnação torna o nosso tempo de vida aqui passageiro. Tirando a doutrina da reencarnação, que é furada e não há base bíblica para isso, uma coisa é fato:
colocando em nossa mente o princípio das coisas eternas, a nossa temporada aqui é passageira. Convivemos com os nossos familiares passageiramente. Convivemos com os nossos adversários passageiramente, temporariamente. Você não precisa guardar um sentimento ruim no seu coração. Sabe por quê? A eternidade é o que importa. E daqui uns dias, você sequer vai se lembrar do sentimento ruim que guardou em seu coração. Jesus olhava para as coisas eternas nos momentos mais importantes da sua vida e nos dá uma lição. Segunda coisa que Jesus fez, além de olhar para as coisas eternas, foi orar. Jesus dedicou um tempo para a oração. A irmã disse que a outra lá dedicou um tempo cantando, adorando. Mas Jesus dedicou um tempo em oração. Aí você fala, eu já vou estar com Deus mesmo, para que eu vou ficar orando? Eu falo com Ele pessoalmente, quando eu chegar do lado de lá. Mas, irmãos, pela fé, em oração, só podemos usar enquanto estamos na carne. Depois da morte, estaremos em glória com Ele. Mas usando do atributo da fé, a gente precisa pensar na possibilidade de dedicar um tempo maior em oração. Dividir com Deus. Porque quando nós não oramos, as coisas se dão mal, dão errada. Dividia com os diáconos hoje mais cedo, a respeito da derrota que o povo de Israel sofreu, junto com Josué, ao invadir a cidade de Ai. Eles haviam vencido Jericó, uma grande cidade, e perderam para um povoado chamado Ai. Sabe por quê? Não consultaram ao Senhor. Quando nós não consultamos ao Senhor, as derrotas se aproximam da nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos dedicar um tempo maior em conversar com Deus, em saber a opinião dEle com relação à nossa vida. Não é verdade que a gente fala e diz em nome de Jesus amém e levanta logo? Não é isso que você faz na hora do almoço? Senhor, muito obrigado por essa refeição, que faça bem, abençoe os que não têm, em nome de Jesus, amém. E começa a comer. Não é natural que a gente mais fale do que escute com o Senhor? Dedicar um tempo em oração é você conversar com Deus e aguardar para ver o que Ele me responde. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu estou esperando o socorro do Senhor. Eu vou olhar e vou aguardar. Abacuque fez isso, subiu na torre, da atalaia, orou e ficou aguardando para ver de onde é que o Senhor iria mandar resposta. Jesus, nos seus últimos dias, dedicou tempo em oração. Se Jesus fez isso, que era o próprio Deus, porque nós não faríamos? Jesus fez mais. No próximo tela, ele coloca: assim como deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que me têm dado. Jesus usou seus últimos momentos para levar vida àqueles que precisam. Jesus tinha uma missão, e ele usou bem esta missão, ele usou bem seus últimos dias. Meus queridos, nós vamos, nesta campanha de missões nacionais, dar uma guinada para melhor na obra missionária da nossa igreja. Porque se Jesus vier, ou se nós morrermos na semana que vem, teremos feito a nossa parte. Eu vou conversar com a Lídia sobre o projeto de nós termos também adotado um missionário de missões nacionais, ou seja, o pastor Gilberto.
Sabe por quê, irmãos? Porque se eu morrer no mês que vem,